Glória a Deus, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, versículo 1 até o versículo 10. Os que têm Bíblia, abram, os que não têm, acompanhem comigo. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Repete comigo: pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Sabe, irmãos, esses dias Deus tem me incomodado sobre a viração do dia, né? E desse esconderijo de Adão se esconder de Deus. Falar em esconder ou esconderijo nos dias atuais parece ser algo bastante contraditório, sabe? Estamos vivendo na era do digital, né? Na era da informática, na era da tecnologia, né? Nas ruas você vê, nos postes, os olhos, aqueles olhinhos que a polícia militar colocou, tem no banco, no trabalho, na escola, nas repartições públicas, câmeras por todos os lados nos observam, né? Como eu falei, nas principais cidades, nas cidades, as principais ruas das grandes cidades, né? Tem câmeras monitorando o comércio, monitorando a rua, tanto para a polícia militar como também para o próprio comerciante, né? Mas não são somente as câmeras, mas também os satélites estão monitorando lá do espaço, basicamente olhando todo o planeta. Há um aplicativo, até um dia desse para trás, a Rebeca estava estudando na escola sobre o Google Earth, que é um site, né, que permite você ver e localizar qualquer lugar do mundo, né? Tanto lá no Japão, na Suécia, na Alemanha, qualquer lugar do mundo, né? Parece que esse negócio de se esconder se tornou também algo impossível, né? Ficamos às vezes revoltados em saber que estamos sendo observados, mas as autoridades dizem que isso é para nossa segurança. Quando éramos crianças, eu estava pensando nisso, as coisas pareciam ser menos complicadas, né? Quando a gente tinha medo na noite, era só cobrir a cabeça da gente com um cobertor e achava que estávamos escondidos. Mas a verdade é que as coisas hoje em dia não são tão simples assim, né, irmãos? Sei que é difícil hoje esconder-se das câmeras instaladas pelo mundo nas ruas, é muito difícil, mas eu quero dizer, querido, é possível enganar uma câmera? É possível. É possível disfarçar-se e enganar uma máquina, por mais sofisticada que ela seja? Sim, é possível.
A prova disso é que muitos bandidos fazem roubando lugares vigiados por câmeras modernas sem serem reconhecidos. É possível. É possível se esconder e até falsificar documentos e enganar modernos meios de vigilância. Sim, é possível. Porém, eu posso te assegurar, meu irmão, minha irmã, que tentar se esconder de Deus é tempo perdido. Eu quero nessa live, nessa noite, falar a respeito disso. Eu quero dividir essa palavra em duas partes. Falar em primeiro lugar sobre a nossa impossibilidade de nos esconder de Deus. E a segunda, falar sobre a necessidade de se esconder em Deus. Né? Então eu quero falar para vocês, você falar para a pessoa que está ao seu lado, ninguém se esconde de Deus. Desde a sua criação, e nós vemos isso no texto, na palavra do Senhor em Gênesis, o homem ele vem por várias razões tentando se esconder de Deus. Quando Deus passeava pelo jardim do Éden, na viração do dia, como era do seu costume, demonstrando comunhão e cuidado com a coroa da sua criação, Adão e Eva estavam escondidos aonde? Atrás das árvores, atrás dos arbustos. Por quê? Porque haviam desobedecido a Deus, haviam pecado, cederam aos próprios desejos e foram enganados pelo diabo. Agora, percebendo seu erro, tentam se esconder de Deus. Ainda hoje, irmãos, muitas pessoas tentam se esconder de Deus, alguns tentam se esconder de Deus por causa dos seus erros e dos seus pecados. Acabam se escondendo, se esquecendo, na verdade, de que Deus ele é onipotente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, ele não é limitado ao espaço. Olha só, abra sua Bíblia lá no Salmo 139, versículos 7 a 12, o salmista Davi, ele disse assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subiu ao céu, tu ali estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à minha roda, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti, Senhor, a mesma coisa. Sabe, irmãos, Deus ele não pode ser limitado pelo espaço. Deus ele não pode ser limitado pela velocidade, pela escuridão. Em outras palavras, nada no universo pode esconder uma pessoa de Deus. Você pode se esconder do homem, meu irmão. Você pode se esconder do seu pai, você pode se esconder da sua mãe, você pode se esconder da sua esposa, do seu esposo, do seu patrão, do seu pastor, mas eu quero dizer, mas de Deus, ninguém se esconde. Eu fico vendo um sujeito que, de repente, está fumando o seu cigarrinho, vê outra pessoa, então bebendo uma bebida, vê outra pessoa passando na rua e esconde a mão para trás, sabe? Tentando se esconder da pessoa, mas em Deus. Você está escondendo de Deus e que? Como? Você está querendo se envergonhar, não quer se envergonhar da pessoa vendo você fumando um cigarro, mas como fica a sua vergonha diante de Deus? Abra sua Bíblia lá em Jeremias 23. Jeremias 23, versículo 23, diz assim: Deus ele falando, olha só o que ele fala: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não sou eu que encho os céus e a terra? Sabe, queridos, nesse texto Deus ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. E essa questão ela é válida hoje. Deus está perto ou está longe? A resposta é que não existe um lugar secreto onde você possa se esconder, meu irmão. Não existe um lugar secreto onde Deus não possa te ver, minha irmã. Não existe lugar no céu ou na terra onde você possa ir para evitar que Deus veja você. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Toda vez
Todas aquelas vezes em que você pensou que ninguém viu, alguém viu. Todos aqueles pecados que você pensou que ninguém estava vendo, alguém estava vendo. Alguém observou todos eles. Aquelas coisas que você fez bem escondido, mas muito bem escondido, estava bem à vista aos olhos do Senhor, seu Deus. Então não existe lugar neste universo onde os olhos de Deus não possam te ver. Deus, ele pode ver cada ação. Deus, ele pode conhecer cada pensamento. Deus pode ouvir cada palavra antes mesmo dela sair. Querido, tentar fugir de Deus não vai fazer o menor sentido. Você não tem como escapar. Não faz sentido tentar se esconder a si mesmo, esconder os seus pensamentos e esconder as suas obras de Deus. Eu quero falar para você falar para a pessoa que está ao seu lado, não tente se esconder de Deus. Não tente fugir de Deus. Deus vai te pegar. Então existem certas coisas das quais não podemos esconder. E a primeira delas é que o homem não pode esconder-se dos olhos de Deus. O homem, ele pode correr o mais que ele deseja, mas dos olhos de Deus não pode se esconder. A palavra de Deus lá em Provérbios 15, verso 3, como nós lemos, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Aqui a Bíblia estabelece essa realidade, meu irmão. Não há, olha só, Hebreus 4, versículo 13, olha só o que diz a palavra, Hebreus 4, 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Sabe, irmãos, a presença de Deus está em toda parte. Por isso ninguém pode se esconder dele. Sabe, a segunda coisa é que o homem não pode se esconder da morte. Se Jesus Cristo, querido, não voltar dentro de 100 anos, muitos de nós não poderemos escapar da morte. Note o que a palavra do Senhor ensina sobre a vida e a morte, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Agora, olha só o que diz Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, você que está nos ouvindo essa noite, nem o dinheiro, nem a fama, nem nada podem fazer com que uma pessoa não experimente a realidade da morte. Esse é um encontro qual todos os seres humanos, todos nós teremos, queira o homem ou não. A morte não faz acepção de pessoas, tanto bebês, crianças, jovens, anciãos, morrem. A morte é a maior certeza que todo ser vivo tem. Um dia ele vai morrer. Gostemos ou não, aceitemos ou não, um dia todos nós iremos morrer. Não dá para fugir da morte, não dá para esconder da morte. A questão é, você está preparado para a morte? Muita gente se prepara para viver, mas poucos estão se preparando para morrer, no dia que morrer. A terceira coisa é que o homem não pode se esconder do juízo final. Este é outro encontro no qual não podemos evitar, no qual não poderemos faltar. Ninguém pode se esconder do grande juízo final. Na verdade, a palavra do Senhor, a Bíblia, fala de 2 juízos, 2 julgamentos. O primeiro é o tribunal de Cristo, onde os salvos irão comparecer. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito
por meio do corpo, seja bem ou seja mal. O segundo tribunal é o tribunal do trono branco, que é o juízo final. Os ímpios serão julgados. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 13 diz assim: Eu vi um grande trono e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Tentaram fugir, mas não conseguiram. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nela havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo a sua obra. Queridos, nesse grande dia, todo homem, a humanidade inteira, dará contas a Deus de tudo que fez enquanto esteve aqui, nesse corpo físico, seja ele bom, seja ele mau. A quarta coisa é que o homem não pode se esconder das consequências do pecado. Essa é uma realidade que não pode ser negada, meu irmão, minha irmã. Muitos pensam que hoje podem se esconder das consequências do pecado. A palavra do Senhor afirma que ninguém pode se esconder das consequências do pecado. Ninguém. Davi, ele não pôde esconder-se das consequências do pecado. Caim não pôde se esconder das consequências do pecado. Ananias e Safira não puderam se esconder das consequências do pecado. A palavra do Senhor diz o seguinte com relação a esse ponto. No Salmo 90, versículo 8, diz assim: Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Ninguém, meu querido, ninguém se esconde da terrível consequência do pecado. E qual é a terrível consequência do pecado? Romanos 3:23 diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Ainda bem, querido, ainda bem. Glória a Deus que ainda bem. Obrigado, Jesus, que o Senhor veio e pagou o preço do meu pecado. Jesus veio e pagou o preço do seu pecado. Jesus veio e pagou o preço dos nossos pecados. Pagou o preço por nós lá na cruz do Calvário. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Sabe, muitas vezes escondemos de Deus quando deixamos de orar. Tem muita gente escondendo de Deus aí, não ora. É uma forma de você se esconder de Deus, querido. Muitas vezes escondemos de Deus quando deixamos de ler a Bíblia. Ou deixamos de congregar, porque é um princípio bíblico, como diz lá em Hebreus: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Eu te pergunto, você tem tentado se esconder de Deus por quê? Por causa de um erro que você cometeu? Está com medo de Deus como Adão e Eva? Na verdade, querido, ao invés de se esconder de Deus, o que nós devemos fazer? Devemos nos esconder em Deus. E é justamente aqui que eu entro com a segunda parte dessa live. Precisamos estar escondidos em Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: eu e você, a nossa casa, a nossa família precisa estar escondida em Deus. Amém? Lá em Provérbios capítulo 3, 15, versículo 3, diz que nós lemos lá que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Eu não sei por que maus vêm antes de bons. Certamente porque os maus dão mais trabalho, né? Mas é muito importante saber que os bons também são observados, irmãos. E muito mais, onde quer que estejam os nossos pés,
Deus, ele está nos observando como grande Pai para nos proteger. Não existe lugar, meu querido, minha querida, que estejamos, que Deus não esteja lá com a gente. Abra sua Bíblia lá em Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, verso 2 diz assim. Volto a repetir. Fala para a pessoa que está ao seu lado, eu vou falar para você. Não existe lugar que estejamos onde Deus também não esteja. Isaías 43, verso 2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Eu entendo que Deus, irmãos, ele está nos observando para intervir, para guiar, para ajudar, quando estivermos em qualquer tipo de circunstância. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, diz assim, falando sobre Elias: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Encontramos aqui a história de um homem que foi escondido por Deus e escondido em Deus. O profeta Elias. Elias, ele se apresenta, diz a palavra do Senhor, diante do rei Acabe. Profetiza diante do rei que não vai chover por 3 anos e meio, e Deus manda ele se esconder. Querido, observa isso. Foi Deus quem mandou Elias se esconder. A rede de investigadores de Acabe não pôde encontrar Elias, por quê? Quando Deus esconde você, você fica escondido, meu querido, minha querida. Quando Deus protege você, você fica divinamente protegido, aleluia. Você não precisa ter medo, porque você está debaixo do programa de proteção de Deus. Dá para você glorificar o nome do Senhor? Então eu quero dizer, o diabo, querido, pode até te procurar, as lutas podem até te procurar, mas não vão te encontrar. Por quê? Porque você está escondido em Deus. Você está escondido em Deus, a sua família está escondida em Deus. Então diga assim: foi Deus quem me escondeu. Repete comigo: foi Deus quem me escondeu. Amém? Agora, por que Deus daria a Elias uma mensagem para pregar? Prega lá para Acabe. E então mandaria a ele para um lugar para ficar escondido. Sabe, isso não parece lógico, irmãos. Mas existe uma razão. O lugar onde Deus ele nos oculta, aleluia, é sempre um lugar de preparação e provisão. Glória a Deus, aleluia, amém. Todas as vezes, aleluias, todas as vezes que Deus está preparando homens e mulheres para grandes tarefas que estão por vir, aleluia, ele invariavelmente os manda para um esconderijo, amém. Existem inúmeros exemplos de pessoas que ficaram escondidas em função dos propósitos de Deus. Nós temos exemplos bíblicos para isso. José ficou 13 anos escondido antes de se tornar governador do Egito. Moisés, ele, quando nasceu, ficou escondido por sua mãe para Faraó não matar. Querido, quem sabe você também está escondido, tem um ministério, tem um dom, mas está escondido. Então eu quero dizer, não se entristeça com isso. Deus ele está te escondendo porque ele está te preparando para te usar nas mãos dele, aleluia. Até Jesus, meu querido, minha querida, antes de começar o seu ministério, ele ficou escondido em Nazaré até completar 30 anos de idade. Agora voltando para a história de Elias. O ribeiro de Querite é onde Deus enviou e guardou Elias. Ali naquele lugar, escondido de tudo e de todos, Deus estava trabalhando o caráter de Elias. Havia um propósito de Deus em mandar Elias se esconder naquele ribeiro. Elias, conforme ele olhava as rochas, ele aprendia sobre a rocha da salvação.
Conforme ele olhava as árvores, lembrava das palavras do salmista que disse que as árvores plantadas junto aos riachos e ribeiros iriam florescer ao seu tempo. Conforme estudava o riacho borbulhante, descobria que do interior do seu coração, aleluias, poderiam fluir rios de água viva. Conforme avistava os corvos e sentia providências do Senhor, aprendia a depender somente dele, aleluias. Querido, o Ribeiro do Querite foi a universidade de Elias. Deus ele enviou o profeta para um lugar que por sua natureza, aleluias, protegeria o profeta da seca. O riacho era a provisão natural para Elias. Amém, queridos? Então guarda essa palavra no teu coração. Essa, querida, é para você. Guarda aí, querido. Guarda dentro do seu coração. Sela, abra o seu coração, receba essa palavra agora. Quando você está no esconderijo de Deus, ele vai contratar um serviço de alimentação e provisão sobrenatural para cuidar de você. Não vai faltar para você no lugar onde Deus te escondeu. Amém? Glória a Deus. Então eu quero falar para você uma coisa, querido. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Você está escondido pelos propósitos de Deus? Você está escondido pelos propósitos de Deus? Se está, eu quero dizer, confia. Confia que ele vai satisfazer as suas necessidades, amém? E tem mais, ele vai providenciar a saída do seu esconderijo no tempo que ele aprouver. Pode ter certeza disso, amém? Se tem uma coisa, meu irmão, minha irmã, que precisamos aprender com Elias, é que a maioria dos riachos secam. A maioria dos riachos secam em algum momento. Os negócios secam em algum momento. Os relacionamentos podem secar-se em algum momento. Os riachos acadêmicos secam por algum momento. Os riachos materiais e até alguns espirituais secam por algum momento. Mas quando isso acontece, querido, Deus diz: ei, não se preocupe, meu filho. Ei, não se preocupe, minha filha, porque eu estou planejando fazer coisas maiores e melhores na sua vida, amém? Dá para você glorificar o nome do Senhor com isso. Aleluias! Riachos secos, meu irmão, minha irmã, não perturba a Deus. Ele sempre tem um plano. Quem sabe você está escondido. Pastor, eu tenho um talento, eu sinto que eu tenho um chamado específico de Deus, mas parece que a coisa não anda, parece que a coisa não flui, parece que ninguém está me vendo, parece que a minha bênção nunca chega. Querido, se você está escondido por Deus e em Deus, há um propósito de Deus para isso. Você está num lugar de provisão. Então, nem que sejam os corvos, Deus vai mandar para cuidar de você no lugar que Ele te escondeu. Esteja certo de que Deus está trabalhando nos bastidores, meu irmão. Deus está trabalhando nos bastidores, cuidando de todas as coisas, nos mínimos detalhes. Para quê? Para te surpreender. Amém? Para te surpreender. Então acredite nisso. Deus está trabalhando nos bastidores de acordo com o seu plano e com o seu tempo. Amém? E para terminar, eu quero dizer, há dias na nossa vida, meu querido, minha querida, que o único desejo que nós temos é de fugir. A única vontade que a gente tem é de nos esconder. Fugir dos problemas, fugir de todo mundo, fugir das pessoas. Às vezes, se pudéssemos, nos esconderíamos até de nós mesmos. Mas mesmo que você tenha essa vontade de se esconder, nunca tente se esconder de Deus, meu irmão, minha irmã. Assim como Deus chamou lá no Jardim do Éden a Adão, Deus ele continua chamando a mim e a você. Onde você está? Deus ele está chamando e dizendo: achegai-vos a mim. Onde você está? Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros, diz o Senhor. Deus ele sabe da nossa natureza, da nossa tendência natural de fugir, querido. Ele nos conhece. Ele sabe da nossa tendência natural de tentar nos esconder. Por isso ele preparou um esconderijo perfeito para mim e para você. Sabe, eu vejo que
esse tempo em que nós estamos passando, essa pandemia, foi providencial por Deus, verdade. Foi providencial da parte de Deus para puxar o tapete de muita gente aí, para colocar ela no prumo, para falar: ei, dependa de mim que eu vou te suprir em todas as suas necessidades. Sabe, Deus, ele conhece a minha e a sua tendência. Quando fugimos para a presença de Deus em oração, nós somos fortalecidos por Ele para enfrentar qualquer que sejam os nossos problemas, encarar as pessoas e a nós mesmos de forma segura e tranquila. Sabe, então eu quero dizer para você, querido, para de fugir. Ou melhor, para de tentar fugir de Deus, para de tentar se esconder de Deus. O Senhor, ele nos chama como a gente está. Vem para Jesus como você está, como você se estiver, se esconda nele, que ele vai te receber assim como ele prometeu e nos recebeu a mim e a você e continua nos recebendo. Lá em João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, ele diz assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então não se esconda de Deus, querido. Se esconda em Deus. Amém? Eu não sei quais são os problemas, por que você está se escondendo, por que você está se esquivando, por que você deixou de participar, de se congregar, porque é um princípio bíblico, A palavra do Senhor lá em Hebreus 9, 27 fala isso. Não deixai-vos de congregar como é o costume de alguns. Feche os olhos, Senhor, queridos, amém? Pai, em nome de Jesus, Deus. Como disse o salmista Davi, ó Pai, para onde iremos nós, ó Deus, se o Senhor está no céu, no mar, no deserto, lá nas estrelas, no fundo do abismo, meu Deus, o Senhor se encontra em qualquer lugar, Pai. Meu Deus, nós não temos para onde fugir. Como diz o apóstolo Pedro, para onde iremos nós se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos, Deus? Queremos depender do Senhor em tudo, Pai. Não conseguiremos, ó Deus, nos esconder de nada. Podemos esconder das pessoas, podemos nos esconder, ó Deus, das notícias, das más notícias, ó Deus, mas do Senhor nós não conseguiremos esconder, Pai. Mas nós te pedimos nessa noite, ó Deus, nos escondem no Senhor, Pai. Nos guarda no Senhor, meu Deus. Guarda as nossas famílias, guarda, ó Deus, a nossa casa, Pai. Guarda, ó Deus, a vida das nossas esposas, a vida dos esposos, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda a vida dos filhos, das filhas, ó Pai, dos papais, das mamães, ó Deus, dos vovôs, das vovós, dos titios, das titias, dos priminhos, das priminhas. Guarda a vida de cada um deles, Pai, a parentela de cada um deles, que sejam guardadas pelo Senhor, meu Deus, de toda praga, de toda pandemia, de tudo aquilo, ó Deus, que vem para subverter, ó Deus, vem para tirar a nossa paz, vem para tirar a nossa alegria, vem para tirar, meu Deus, o convívio no meio da família, Pai. Ó Deus, seja repreendido todo e qualquer espírito, ó Deus, de discussão, de divórcio, de separação, todo o espírito de enfermidade, ó Deus, todo espírito de morte que venha rondar a nossa casa, meu Deus, bata em retirada em nome de Jesus, meu Deus. Nós estamos escondidos no Senhor, Pai. Estamos, ó Deus, alicerçados, a nossa casa está edificada no Senhor, o nosso lar tem um altar edificado no Senhor, Pai. Meu Deus, seja edificada a casa de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe o seu coração. Por mais que tentemos fugir de Deus, não iremos conseguir. É melhor nos esconder em Deus do que esconder de Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, ricas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas derramadas nessa noite e nos envolva agora e para sempre. Amém? Todos concordam comigo, querido?